Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Nós estamos aqui para meditar em mais um capítulo das Escrituras. Você que chegou agora, seja bem-vindo ao nosso grupo, ao nosso propósito, que consiste em ler um capítulo da Bíblia por dia e meditar aqui conosco. Todos os dias nós temos aqui o vídeo explicando o capítulo da Escritura, orar todos os dias e tentar mudar. Hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo 18. Quero dizer para os irmãos que nós estamos nos aproximando da última live deste ano. Sempre no último capítulo de cada livro da Bíblia que nós terminamos, nós concluímos, nós fazemos uma live de gratidão. É um momento em que nós oramos, agradecemos a Deus por mais um livro estudado, pelo aprendizado. É a oportunidade que temos também de interagirmos. E, como você sabe, nós também temos os sorteios. Vou verificar aí com o Paulinho quais serão os prêmios que nós vamos sortear nessa última live. Mas a minha proposta para ele é que seja uma live extremamente especial, para a gente fechar bem o primeiro ano do nosso propósito. O nosso objetivo é também seguir mais 2 anos, né? Então, o primeiro ano foi 2024, 2025, e com a graça de Deus, em 2026, nós vamos estar concluindo o estudo da Bíblia, capítulo por capítulo. Não perca, não deixe de trilhar essa jornada conosco, caminhe conosco, meu querido irmão. Pastor, mas eu me perdi, eu estou atrasado, não importa. Os vídeos, eles se encontram salvos aí na nossa página, no nosso canal no YouTube. Então você vai ter acesso a esses vídeos de forma vitalícia. O que ficou para trás, depois você pode recorrer para aprender. Acompanhe o capítulo do dia, siga o propósito, vamos juntos, vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então vamos lá no capítulo 18, nós vamos aprender hoje sobre um rei muito especial. Ontem eu falei sobre, eu trouxe a seguinte questão: por que pessoas boas têm filhos que não creem? E o contrário também é verdade. Eu já conheci pessoas que não creem, pessoas que rejeitam a ideia de Deus, não acreditam de forma alguma, são até pessoas perversas, como era o caso de Acás, e que têm filhos bons. Como é o caso aqui. Acás é pai de Ezequias. E Ezequias vai ser um homem exemplar dentre os reis de Judá. É tão interessante o que a Bíblia fala sobre Ezequias, que vai dizer que Ezequias, versículo 3, fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai. Não há menção aqui que Acás é o pai de Ezequias, porque nós somos filhos daquele que nós imitamos. Assim como o pai da mentira é o diabo, quem pratica a mentira é filho do diabo. Assim também quem ama, pratica o amor, demonstra que é filho de Deus. Então nós somos filhos daquele que nós seguimos os passos. Como a Bíblia diz que o pai da fé é Abraão, e é filho de Abraão quem? Aquele que também trilha o caminho de Abraão, pisando nos passos da fé. Assim Ezequias não é filho de Acás. Apesar de ter sido gerado ali por Acás, ser filho biológico de Acás, Ezequias é filho de Davi segundo as suas obras. Por quê? Porque ele apegou ao Senhor de todo o coração. E ele fez uma verdadeira reforma. Ele removeu os lugares altos, quebrou as colunas ali em Judá, derrubou o poste da deusa Asterá. Olha a ousadia de Ezequias. Ele quebrou, destruiu, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito como um sinal. Lembra daquele episódio onde as serpentes abrasadoras começaram a matar o povo ali, e o Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze. Essa serpente, a Bíblia vai mostrar claramente que ela aponta para Cristo, e essa serpente de bronze, os homens que olhavam para ela eram curados do veneno das outras serpentes. Isso representa um homem que seria levantado entre os homens e que livraria todos os homens do seu próprio veneno. Jesus é a representação deste evento, deste símbolo, mas o povo de Israel começou a adorar aquele objeto ali, deu até um nome para ela, Neustã, e passou a adorar e queimava o incenso àquele objeto. Ezequias, ele fez uma purificação, uma renovação no culto do Senhor, ao ponto da Bíblia nos dizer o seguinte, versículo 5, Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Ou seja, quando separou ali os reinados, o reino de Israel e o reino de Judá, de todos no reino de Judá, o mais fiel ao Senhor foi Ezequias. Teve outros reis fiéis? Sim, mas Ezequias se destacou e não houve, a Bíblia diz, nenhum como ele. E ele confiou no Senhor de tal forma que ele fez o que o seu pai deveria ter feito. Acás, ele quis imitar os assírios, inclusive na questão do culto. Ele quis se submeter aos assírios em todos os sentidos, disse que era servo dele, disse que era filho deles. Ezequias não aceitou isso, ele confiava no Senhor, ele rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. E o Senhor foi dando vitória, ele derrotou ali os inimigos, os filisteus. E no 4º ano do reinado, ele assistiu, 4º ano do reinado de Ezequias, ele assistiu Salmaneser, que era rei da Síria, cercar ali a Samaria por 3 anos. Ele conquista aquela área e leva cativo os seus irmãos israelitas. Aquilo, meu querido irmão, mexeu com o coração de Ezequias. Preste atenção, a primeira parte que eu quero trazer para você é isso. A fidelidade ao Senhor. Há como, irmãos, sermos fiéis ao Senhor, apegados ao Senhor de coração,
fiéis no culto ao Senhor. E ao mesmo tempo, irmãos, de alguma maneira nós fraquejarmos a fé e na confiança que temos no Senhor. Quando o rei Ezequias percebeu que Oséias havia sido lançado no cárcere, que o povo havia sido levado para o cativeiro, que Salmaneser havia mandado habitantes da Babilônia para habitar naquele lugar, ele começou a temer, o seu coração temeu, e ele fez algo que ele não deveria fazer. A fidelidade ao Senhor, ela traz vitórias, mas a fidelidade do Senhor, ela deveria também inspirar em nós perseverança a qualquer custo, porque fé é a certeza das coisas que eu não vejo, convicção de fatos que eu espero. Ou seja, não tem prova alguma, mas eu acredito de maneira convicta. Às vezes as circunstâncias são todas contrárias, mas eu continuo acreditando que Deus fará o impossível acontecer. E como houve uma mudança, porque Salmaneser era o rei da Síria. A gente tem a mania de achar que Senaqueribe, que vai aparecer aqui na história, é filho deste primeiro rei da Síria, mas não é. O rei Sargão II, ele passa ali um golpe, né, em Salmaneser, rei da Síria, passa a reinar no seu lugar, porque lá também havia essa sede pelo poder, e o seu filho, Senaqueribe, é quem vai aqui contra o rei da Síria, contra o rei de Judá, que é Ezequias. E tudo indica que Senaqueribe era maior ainda do que Salmaneser, porque ele vem derrotando, e quando ele vem para poder atacar, diz o versículo 13, que no 14º ano do reinado de Ezequias, ele suportando aquilo, já não podendo mais suportar, temendo pelas cidades fortificadas de Judá, porque elas haviam sido conquistadas, ele enviou, ele percebendo que as muralhas falharam, ele perguntou assim, quem vai poder me salvar? Então ele mandou mensageiros ao rei da Síria, que estava em Laques, dizendo, olha, eu errei, pare de me atacar, e eu vou cumprir tudo que você fizer. E aí o que ele fez? Ele reuniu tudo que ele tinha, 10 toneladas de prata, 1 tonelada de ouro. Diz o texto que ele tirou as ombreiras das portas, as ombreiras de ouro que estavam nas portas do templo. Tudo isso ele mandou para a Síria, para o rei da Síria que estava em Laques. Sabe o que o rei fez? O rei enviou ali, ele mandou os sacerdotes irem de encontro, né, o rei de Israel, mandaram ali Eliaquim, filho de Ilquias, responsável pelo palácio, Sebna, escrivão, e Joá, filho de Asaf, cronista. O rei da Síria, por sua vez, ele enviou Tartã, Rabsaques e Rabsaque. Rabsaque é o que vai falar. E Rabsaque vai falar contra o Senhor, vai ofender o Senhor. Então preste atenção. Ezequias, um rei fiel, no momento de muita pressão, fraquejou, porque ele estava de olho nas cidades fortificadas. Talvez ele temeu, e agora, Senhor, o que eu vou fazer? Não há quem me livre. Tentou negociar, algo que o cristão não deve fazer. Tentou ali se submeter, tentou ali negociar sua liberdade. Ele deveria ter feito o quê? Continuado, perseverante. O Senhor daria vitória. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte, essa certeza. Aí ele tem que engolir, preste atenção, a falta de fé do cristão no seu próprio Deus traz a afronta do ímpio contra o nosso Deus. Olha o que Rabsaque vai dizer. Primeira coisa, ele ridiculariza o povo. Ele ridiculariza as ações de Ezequias. Ele diz, olha, vocês estão conspirando, vocês estão confiando no Egito? O Egito, ele é como um caniço, e quem põe a mão nele, ele fura. Assim é o Egito. E Rabsaque, ele falava na língua que o povo entendia. Os homens pediram para que ele falasse em aramaico, para que aquilo fosse tratado ali como uma questão de oficiais, e ele falava a fim de derreter o coração do povo. Então no versículo 19 ao 21, ele vai dizer, ele vai menosprezar todas, ridicularizar todas as ações aí que o povo estava tomando para a sua liberdade. Primeiro ele fala do Egito, depois ele despreza a Deus. Está aí a partir do versículo 21 até o versículo de número 25. Ele vai dizer, olha, eu posso dar a vocês carros, mas será que vocês teriam cavaleiros para montá-los? Como é que você pode desprezar o menor oficial do rei e pensar em se aliar ao rei do Egito? Ele está dizendo, o menor oficial do rei é maior do que o rei do Egito. E outra, ele começa a desprezar o Senhor, dizendo, será que você pensa que é com o consentimento do Senhor que eu vim contra esse lugar para destruir? Foi o próprio Senhor que ordenou que eu atacasse a terra. Rabsaque vai dizendo isso. Foi o próprio Senhor. E de fato, irmão, nós vamos ver no próximo capítulo que foi Deus que havia mandado. No entanto, Deus não aprova a soberba. O rei da Síria era apenas um instrumento de Deus para julgar o seu povo. O rei da Síria era um instrumento de Deus para juízo do seu povo. Mas Deus não tem prazer na arrogância. Você vai ver, por exemplo, também, Rabsaque ameaçando o povo, ameaças graves. Ele diz, olha, a partir do versículo de número 26, depois que o povo pediu, os homens pediram para que ele falasse em aramaico, ele diz, você pensa que eu vim dizer essas palavras para vocês? Não, eu vim dizer para todo o povo. E vou dizer para vocês, lembra o que aconteceu com os israelitas? Foram levados cativos, 3 anos de sítio, tinham que comer cabeça de pombo, aliás, esterco de pombo, cabeça de jumento,
pessoas comendo seus próprios filhos. Ele diz, vocês vão ter que comer do próprio excremento e beber a sua urina. E ele faz uma proposta, ele diz, olha, vamos fazer o seguinte, não deem ouvido a Ezequias, vocês vão poder beber da própria cisterna, comer do próprio alimento, até que eu venha até vocês e leve vocês para uma terra como essa. Mas eles queriam levar o povo para uma terra para que o povo assimilasse a cultura deles, porque um povo sem terra, sem identidade, ele não se rebela. Era a estratégia aí dos assírios. E por fim ele ridiculariza o poder do Senhor. Além dele dizer que Ezequias havia atrapalhado, porque Ezequias havia destruído os altos, na verdade Ezequias havia destruído as colunas, os altos, os ídolos. E ele vem dizer que Ezequias havia agido contra os deuses, do versículo 32 ao 35, ele vai desprezar o Senhor. Ele vai dizer assim, não dê ouvido a Ezequias, porque ele está enganando vocês, dizendo que o Senhor vai livrar. Será que os deuses das nações puderam livrar as nações dos reis da Síria? Aí ele começa a citar, onde estão os deuses de Amate e Aprade, onde estão os deuses de Sefarvaim? Esses deuses eram os que eram servidos lá em Israel, que servia ao Senhor e aos outros deuses. Rená e Iva, será que livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram que livraram a sua terra das minhas mãos? Então como o Senhor vai poder livrar Jerusalém das minhas mãos? E ele, dessa forma, ridicularizou o Senhor. O povo, diante daquela situação, vendo que o rei havia fraquejado, apesar do rei ter dito várias vezes, não vamos nos submeter aos assírios, o Senhor vai nos livrar, nós temos andado com fidelidade. Uma hora o rei fraquejou, quis pagar, acreditou que não ia suportar. Agora vem, ele traz, por causa da sua falta de fé, essa afronta ao Deus vivo. O povo segue a liderança. O povo fica calado, não responde palavra. E o rei tinha ordenado, olha, não responda. Então Eliaquim, filho de Hilquias, os homens que foram lá representar o rei, voltaram com roupas rasgadas, humilhados, desesperados, se humilhando, com muita tristeza no coração, roupas rasgadas, cinza sobre a cabeça. Era uma atitude de lamento, de tristeza profunda, com tudo o que Rabsaque havia dito. Não perca, irmão, amanhã o capítulo 19, que é o fechamento dessa história. Mas eu queria trazer aqui algumas aplicações rápidas para a sua vida. Primeiro, caminhe com fidelidade ao Senhor. Deite fora, irmão, tudo aquilo que não agrada a Deus. Sabe, nós somos muito propensos a criar, a construir ídolos no nosso coração, coisas que nós confiamos. Às vezes nós confiamos no nosso dinheiro, às vezes nós confiamos na nossa força, às vezes nós criamos um ídolo, projetamos o ídolo em uma pessoa, confiamos naquela pessoa como se ela fosse Deus. Deixa eu dizer para você, meu irmão, se você confiar nos ídolos, você vai ficar decepcionado. Apegue-se ao Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração, faça como Ezequias. Quando você fizer isso, meu irmão, você vai começar a ter vitórias em todos os contextos. Uma vez que você teve vitória, meu querido irmão, você demonstrou fidelidade a Deus, pode ter certeza que o ataque do inimigo contra você vai se intensificar, como foi o caso aqui de Senaqueribe. E quanto mais fiel, mais parece que o inimigo vai se fortalecendo, porque ele quer nos amedrontar. E se nós nos submetermos a Deus, seguirmos nos submetendo a Deus, nós teremos vitória. Como eu vou mostrar para você que Ezequias vai consertar o seu caminho. Mas nós precisamos continuar aos pés da cruz, nos submetendo a Deus. A Bíblia diz que o inimigo vai fugir de nós. Teve uma hora que Ezequias, como todos nós fazemos, estamos sujeitos, ele falhou. Ele falou, não dou conta mais. É mais do que eu posso suportar, quanto que é, eu vou pagar, eu vou fazer igual todos os povos. E quando, irmãos, nós fraquejamos na fé, a nossa fé alicerçada no Senhor, a nossa fé polida no Senhor, ela se mostra mais preciosa do que o ouro. Ela se mostra valiosa. Ela é um testemunho de luz, um testemunho poderoso. Mas quando nós fraquejamos na fé, irmãos, nós temos que muitas vezes engolir calado a afronta do inimigo. E foi, infelizmente, o que Ezequias e seu povo teve que enfrentar. Porque ele já havia pagado 10 toneladas de prata, uma tonelada de ouro, tirado as coisas da casa do Senhor. E tem que ouvir Rabsaque vindo afrontar, ridicularizando as suas ações, dizendo, você não sabe fazer nada, você está fazendo parcerias erradas, o Egito não vai te livrar, desprezando a Deus, dizendo que Deus não era essas coisas, dizendo que o menor oficial da Síria era maior do que o faraó com quem eles queriam se juntar para guerrear, ameaçando o povo, dizendo que eles teriam uma vida muito difícil agora porque haviam afrontado a pessoa errada, que eles teriam que comer as suas fezes e beber sua urina. Está aí no versículo de número 27, você pode verificar. E depois ridiculariza o Senhor, dizendo, quem é o Senhor? O Senhor não pode livrar da minha mão, vocês estão perdidos. Então, irmãos, muitas vezes o inimigo vem com essas mentiras, isso tudo é mentira, isso tudo é falácia, isso é tudo blefe do inimigo, porque ele só tem isso para apresentar para nós, um blefe, ameaças vazias. Nós precisamos confiar no Senhor. Como a gente faz isso? Como é devido. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, está lá em 1 Crônica 7,14, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Toda vez, irmãos, que nós estamos sofrendo com a afronta do inimigo, o inimigo vem dizer para nós que o que nós fazemos está errado, o inimigo vem dizer para nós que a maneira que nós cremos e confiamos em Deus não vai dar certo, não é suficiente.
O inimigo vai trazer ameaças de desespero para que a ansiedade tome conta do seu coração. Você se preocupe com o dia de hoje, de amanhã, de ontem, do futuro. O inimigo traz todo esse tipo de ansiedade para nós. E ele ainda vai dizer, vai tentar pôr no seu coração que o Senhor não é suficiente. O que você faz, meu irmão? Vista-se de pano de saco. É claro que isso é espiritualmente falando. Quebrante-se na presença do Senhor. Chore na presença do Senhor. Se humilhe na presença do Senhor. Peça perdão por não ter confiado. Retorne a confiar no Senhor. Deixe de confiar nos príncipes, nos carros, nos cavalos, no Egito. Confie no Senhor, de quem vem a vitória. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Amanhã não perca o restante, o fechamento dessa história. Você vai ver como ela é maravilhosa e como o Senhor mostra o seu poder, salvando o seu povo das mãos deste homem perverso. Um grande beijo e até mais.